Pelo estadual de futebol, o Motoclube não teve muita dificuldade para derrotar o Araioses e garantir matematicamente uma vaga nas semifinais. As duas equipes se enfrentaram neste sábado no estádio Castelão. O Moto precisava de uma vitória simples para poder avançar de fase, enquanto o Lanterna Araioses pensava em conquistar os primeiros 3 pontos. O time rubro-negro começou bem melhor, pressionando a saída de bola, até que num dos primeiros desarmes o William quase abriu o placar, se não fosse a bela defesa do goleiro Laerte. As duas equipes tentavam dominar a bola no meio de campo e criar as jogadas pelas laterais. Nesse cruzamento rasteiro de Curuca, aos 15 minutos, o William não desperdiçou. Bola na rede, Moto 1-0. Mais tarde, o Araioses chegou com perigo nesse lance de Jefferson Tutóia. Maurício tenta o rebote, mas acontece o desvio para fora. Ainda no primeiro tempo, o Moto perde a chance de ampliar. Na volta do intervalo, Cléo faz boa jogada e toca para William marcar o segundo dele, 2-0. Com o gol, ele iguala a artilharia ao lado de Marcos Paulo. O Araioses arrisca na bola parada, mas sem perigo para o gol de Rodrigo Ramos. Com domínio maior na partida, o Moto administra a vantagem. Antes de terminar a partida, William perde outra vez. Mas o que importa mesmo é que consegue chegar aos 10 pontos e garantir a classificação. E quem também se deu bem no final de semana foi o Maranhão Atlético Clube, que venceu o Cordino por 3-0 e confirmou a liderança do Grupo B. E começou a Copa do Nordeste. O Imperatriz estreou empatando sem gols com o Salgueiro no estádio Frei Epifânio. Já o Sampaio Corrêa venceu o Flamengo do Piauí com um gol em cada tempo. Aos 31 minutos de jogo, Fernando Santos ficou cara a cara com Paulo Sérgio e abriu o placar para o Sampaio. E aos 37 da segunda etapa, foi Edgar quem arrancou para ficar livre e confirmar a vitória tricolor. Final no Albertão, Flamengo do Piauí 0, Sampaio Corrêa 2. E para falar sobre esse final de semana de muitos gols, a gente conversa agora com o Nicolau Leitão. Bom dia, Nicolau. Qual é o destaque desse final de semana que você... O Moto, por exemplo, surpreendeu ou não? Está realmente uma boa campanha? Bom dia, Eli. Bom dia, Edmilson. Não, o Moto fez o que se esperava, né? Enfrentou o Araioses, lanterna do grupo, está zerado até agora e não teve muita dificuldade, garantiu matematicamente uma vaga nas semifinais do primeiro turno, que era o que se esperava, e decide no Superclássico domingo quem fecha essa fase de grupos na liderança. Agora o destaque certamente o Sampaio Corrêa, que estreou fora de casa, em Teresina, e estreou com vitória contra o Flamengo do Piauí. O placar de 2-0 ele engana um pouco, porque no segundo tempo o Sampaio chegou a sofrer um pequeno sufoco. É interessante porque o Marcelo Chamusco, técnico do Sampaio, ele reconhece isso, ou seja, é importante não fechar os olhos, mas a campanha do Sampaio nesse início de temporada é irrepreensível. Agora sempre tem que se fazer a ponderação de quem o Sampaio está enfrentando, são times de menor estrutura. O Flamengo do Piauí, que tem o técnico Atirson, né, o ex-lateral esquerdo de bastante destaque pelo Flamengo. O Atirson procurou soltar o time, mas o Sampaio é um time melhor estruturado e fez o suficiente para vencer. Nas duas vezes em que os atacantes saíram ali na cara do gol, o destaque grande para o Edgar está arrebentando nesse início de temporada. O Edgar, que a gente sempre fala que é um jogador muito talentoso, mas que a cabeça dele atrapalhou um pouco o direcionamento da carreira, mas parece que dessa vez ele veio focado. A gente torce pelo ser humano Edgar, que consiga alçar voos altos, porque potencial para isso ele tem. O Sampaio Corrêa tem que se preocupar com os próximos adversários? É interessante porque nessa fase de grupos só avança diretos os líderes de cada grupo e os 3 melhores segundo colocados, ou seja, se você ficar em segundo no seu grupo não é garantido que você vai avançar. E antes do campeonato começar, você imaginava que o Sampaio e o Ceará são os times que lutam pela liderança. O Ceará é o atual campeão da Copa do Nordeste, mas o Ceará estreou com derrota para o Vitória da Conquista. Destaque para o Railan, um velho conhecido aí do futebol maranhense, que sofreu o pênalti e marcou, converteu, fazendo o gol da vitória do Vitória da Conquista, que é exatamente o próximo adversário do Sampaio. Então, quarta-feira aqui no Castelão, o Sampaio enfrenta o Vitória da Conquista, são os dois times que têm 3 pontos, e aí o Sampaio precisa, jogar para vencer, obviamente, no Castelão, para arrancar e buscar a liderança do grupo. Agora, você gostou do desempenho do Sampaio diante do Flamengo?
Pois é, o Sampaio jogou para o gasto. O Sampaio foi melhor no primeiro tempo, teve mais controle ali de passes mais curtos. No segundo tempo o time jogou mais espaçado, rifando muito a bola, com passes longos, que particularmente não me agrada nem um pouco esse futebol de passes longos. O futebol hoje tem que ser cada dia mais compacto, com as linhas mais próximas. O Sampaio não conseguiu fazer isso no segundo tempo e chegou a ser pressionado, mas sempre tinha à disposição o contra-ataque. E o Edgar, a gente sempre fala da arrancada, da capacidade que o Edgar tem para arrancar. Foi assim que ele decidiu o jogo, fez 2-0 e matou o jogo. Agora, Nicolau, quais são os próximos jogos que já estão agendados para essa semana? Pois é, o Imperatriz já joga na terça-feira, o Imperatriz vai a Campina Grande enfrentar a Campinense, e o Sampaio Corrêa na quarta-feira recebe o Vitória da Conquista, o Imperatriz que estreou com empate diante do Salgueiro, e ABC e Campinense também empataram, então está todo mundo com um ponto, é um grupo bastante embolado. Vamos ver o Imperatriz que foi muito mal no primeiro turno do estadual, mas de repente consegue alguma coisa melhor na Copa do Nordeste. Ok, obrigada, Nicolau. Obrigado.